Oi, família! Como vai você? Deus te abençoe, abençoe a você e a sua família com paz, com saúde, com esperança. Te dê confiança. Deus está à frente de todas as coisas. Quando tudo nos parece perdido, logo pode ressurgir, pela graça de Deus, luz para um caminho que antes parecia estar em trevas. Às vezes estava em trevas mesmo, eram trevas, não tinha como pensar numa saída, não havia uma luz e ela surge quando nós colocamos o nosso coração, a nossa fé em Deus e deixamos que especialmente Ele seja Deus. Às vezes queremos fazer a parte que é dele e até nos esquecemos da nossa, façamos somente a nossa e Ele, deixe que Ele seja Deus na sua vida. Hoje nós vamos falar de casamento, as suas dificuldades, mas, sobretudo, vamos falar de um casamento restaurado. Vamos falar de um casamento que passou por grandes provas, inclusive pela separação. E como é que recomeça? Por onde um casal recomeça? Mas queríamos contar essa história desde o princípio para você. Quando o casamento começou a esfriar, quando o casamento ou o casal começou a se distanciar um do outro, quando é que o sentido de estar junto foi se perdendo? Como é que a família foi se desfacelando? Como fez? Como fez para chegar em tal lugar? E a partir daí, o que acontece? Você tem vivido alguma experiência difícil no seu casamento? Conhece alguém que está passando por uma dificuldade importante de relacionamento? O casal tem se distanciado ou até mesmo pode estar separado? O que nós podemos, com a história de hoje, aprender e pôr em prática para que haja frutos, como o fruto que nós vamos acompanhar na história de hoje? Um fruto de recomeço, um fruto de amor renovado pela graça de Deus. Eu apresento a vocês um casal convidados para contar da própria experiência. E vai ser um bom programa, especialmente se você participar com a gente. Eu te espero nas nossas redes sociais, pode trazer suas questões, fazer perguntas, fique à vontade, curte a nossa página no Facebook e compartilha também, outras pessoas precisam saber. Então fica combinado entre nós, curte e compartilha o nosso Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Também estamos no Instagram e o endereço é o mesmo. E eu espero você, tá bem? Vamos continuar juntinhos aqui nas redes sociais o tempo inteiro. Apresento convidados de hoje, que é o casal Bruno Piacentini. Bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite de a gente poder passar o nosso testemunho e ajudar outros casais que estão passando por dificuldades nesse momento. Obrigada, um prazer. Bom dia, Natália, tudo bom com você? Bom dia, tudo bem, Darleide? Prazer tê-los aqui, viu? Prazer é Para nosso. recebê-los depois de uma Obrigada. grande prova vencida. Começo com você, Natália. Como é que esse casamento começou a se distanciar? Vocês começaram a se distanciar um do outro? Darleide, eu acredito, assim, que antes de tudo, a gente não teve direcionamento, como eu te falei, eu nasci na igreja, mas nunca ninguém me contou o que era o casamento, né? O significado do casamento. Então, acredito que já começa daí. A gente começa já, eu vou casar, que lindo, né? Casamento e tudo mais. Você casa, mas você não sabe como lidar. Você não sabe como que lidar com o outro, como se posicionar no seu papel de mulher, de esposa. Então, você vai levando. E a gente foi levando por muito tempo, assim. Então, era sempre o que eu gosto, as diferenças. Quando tinha diferença era brigas e a gente começou a se distanciar, acho que desde o primeiro dia do casamento. Porque não conseguiram se conectar de verdade, um Sim. pensar no outro, Sim. permaneceram no estilo solteiros, né? Estamos juntos, Exatamente. mas somos como solteiros, ou seja, eu responsável por mim mesma, eu cuido de mim mesma, eu me importa atender os meus desejos, minhas vontades. Essa é a sua percepção também, que esse foi um ponto importante para o afastamento de vocês. Sim, foi. A gente pensava muito no individual, né? A gente achou que morar junto, casar, era como brincar de casinha, né? Cada um tinha suas responsabilidades, a hora que apertava, cada um resolvia o seu. Então, Esse foi um ponto. esse foi um ponto A forte gente aí. fugia, eu ia para minha mãe, ele ia para o pai dele, então... Então, vocês dizem que faltou um pouco de sabedoria, ou seja, em termos até tecnicamente falando, do que é um casamento, como que funciona, a ligação de homem e mulher, como lidar com as diferenças, com os embates do dia a dia normais de dois seres humanos convivendo numa pequena comunidade, mas ao mesmo tempo tão exigente, né? E aí, qual foi o momento crucial
da crise? Como foi que ela apareceu de verdade? Vocês se deram conta de que, opa, acho que não dá mais para ficarmos juntos? Quando eu comecei a sair sozinha e deixar ele, e comecei a ter minha vida com os meus amigos que não eram amigos dele, senha em celular, e a gente quase não se encontrava em casa. Então, acho que foi nesse momento que ele falou assim, para mim não dá mais. Dos dois, assim, quem percebeu primeiro que não tá dando certo? Você, Bruno? Acho que foi eu que percebi primeiro. A gente tentou de várias formas se reunir para conversar e tentar dar um ponto final nesse grande problema, né, que a gente vivia. E assim, a gente estava cada vez mais distante, né? Eu atrás dos meus interesses, ela atrás dos interesses dela. Logo, nossa filha começou a ir para a escola, ela começou a ter mais tempo, começou a se desenvolver melhor profissionalmente. Ela se tornou mais independente e aí os problemas começaram a aumentar. Né? Que já existiam, Já né? existiam, Só aumentaram. só Nesse aumentaram. momento, vocês tinham quanto tempo de casados? Quase 6 anos, né? Já tinha uma história. Já tinha. Ok, vamos avançar? Vocês chegaram no ponto de pedir separação? Como foi esse momento de se separarem? Antes foi a separação emocional, porque isso acontece primeiro. Emocionalmente nós vamos nos desligando. Às vezes estamos debaixo do mesmo teto, nós estamos ali juntos, até nos enxergamos, mas nós não prestamos atenção na existência do outro mais. Estamos separados dentro de casa. Aí chega uma hora da separação física, que não é fácil, mesmo quando já há desconexão emocional. Bruno, como foi para você decidir sair de casa, por exemplo? Foi uma decisão difícil, né? Nunca é fácil a gente sair de casa e deixar para trás o que a gente, né, construiu ali da nossa forma, mas que a gente construiu. No momento em que eu saí de casa, em cima das minhas análises, eu vi que não tinha como, eu já não sentia mais aquele amor latente por ela. Então eu achei que talvez o mundo lá fora me trouxesse mais bem-estar, mais felicidade do que o que eu estava vivendo dentro da minha própria casa. Né? Eu procurava ficar fora de casa o maior tempo possível. Então a gente ia ver que as coisas Ou seja, né, já estão estavam erradas. separados emocionalmente, agora exatamente. só precisava fazer as malas e sair de casa. E esse dia chegou. Chegou. Para você, como foi lidar com isso? Então, a princípio, era o que eu queria também. Era insustentável aquela situação que a gente estava vivendo e na minha cabeça o melhor era os dois, cada um para o seu lado. Vocês não já eram cristãos? Sim. O que a fé nesse momento dizia para vocês? Ou vocês estavam tão envolvidos com os próprios sentimentos que não deram crédito para a fé, para a espiritualidade? Nada para fé. Já Nada. estávamos cegos, né? Já estávamos afastados da igreja, a gente já não frequentava mais os cultos de sábado, a gente não lia mais a Bíblia, não orava. Então isso foi nos afastando de Deus, nos afastando de nós mesmos. E aí? E daí que ele saiu de casa e eu falei, tudo bem, fui para casa da minha mãe, ele foi para casa da irmã dele, eu falei assim, bom, uma hora a gente vai resolver, né? E isso numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira eu recebi o e-mail dele com título de divórcio. Então foi nesse momento que eu acho que mudou tudo, inverteu tudo e meu mundo caiu naquele momento. Eu percebi que alguma coisa precisava ser feito. Que lá no fundo, alguma coisa me incomodava dizer, não é isso que é para acontecer. Porque a sensação que dá é que você tem que matar alguém que está vivo e viver um luto e naquele momento, para mim, foi bem turbulento digerir tudo isso. Aquele meio foi fundamental para você cair em si Foi, e perceber que alguma coisa estava fora do lugar definitivamente. Sim. Ele te trouxe confusão ou te trouxe ao mesmo tempo esperança? O que ele significou exatamente assim para o próximo passo? Confusão. Você ficou confusa, perturbada. Perturbada, porque até então o mundo lá fora falava que todo mundo se divorcia, é normal, né? Então será que mais uma vez você é vítima, né, disso daí também? E nesse momento eu fiquei bem confusa. E aí, o que você fez com essa confusão a seguir? Eu chorei muito, né?
Você chorou muito agora, sentiu aquele e-mail, aquele pedido de divórcio, ou seja, olha, não dá mais, foi a decisão dos dois, mas o Bruno tomou aquela iniciativa. Só me diz o seguinte, quem eram vocês até esse momento? Eram duas pessoas individualistas, muito ocupadas com vocês mesmas. Em termos de temperamento, como você reagia, Bruno, nessa situação toda? Vocês brigavam muito? Você era explosivo? Sim. Quem era você? Eu sou uma pessoa, assim, pacífica, calma, mas nesses últimos anos que antecederam a minha saída de casa, eu me transformei em outra pessoa. Eu era agressivo com as palavras, eu já não tinha aquele carinho, eu estava, assim, irreconhecível, né? E quando eu saí de casa, isso se agravou, porque a minha vontade era essa, era divorciar, era o divórcio. Então, toda vez que ela falava não, ou que ela me ligava chorando, pedindo desculpas, né? Eu falava, pô, mais uma vez, né? Esse assunto. E isso me deixava mais irado ainda. Quando eu preparei toda a separação, entrei com o advogado, papéis prontos para ela assinar, porque até então, na minha cabeça, ela queria esse divórcio também. Então, para mim, seria algo assim tranquilo. Vamos fazer um divórcio amigável, temos filhos em comum, né? E aí, quando chegou o momento de assinar, ela disse não. Isso, assim, eu fiquei transtornado, porque até então eu já tinha colocado na minha cabeça que minha vida daqui para frente seria outra. A vida de um divorciado, de um separado, né? Seria solteiro, né? Dali para frente. E isso me deixou muito, assim, irado. Assim, Imagino. fiquei cego. Você, como você era em termos de personalidade? Muito difícil. Como eu comentei, você cuspia marimbondo, né? Então, assim, eu sempre fui, por um bom tempo, filha única. Acredito que fui muito mimada, então era do meu jeito. Tinha que ser do meu jeito. Se não fosse, ainda que ele aguentou muito, né? Muito calmo, muito paciente. E eu sempre era que estourava, que explodia, que gritava, que brigava. E nos últimos dias, aquilo estava ficando, assim... Insustentável. Insustentável. Eu queria discutir de qualquer jeito. Você imagina que a sua personalidade autoritária, briguenta, rixosa, como usando aquela expressão bíblica, levou o Bruno a chegar naquele ponto de ele dizer que não mais se reconhecia, que ele se tornou de uma pessoa pacífica, tranquila, alguém tão mudado, tão diferente, nervoso, agressivo nas palavras também? Você acha que a sua influência sobre ele o levou a esse lugar? Sim, hoje eu percebo que principalmente a mulher, o humor da mulher contagia a casa inteira, né? Então, se você acorda já com um sorriso e tudo mais, isso é muito, muito influenciável para eles, né? Então, aquilo meio que mudou ele, parecia outra pessoa. Então, a minha agressividade mudou a forma dele agir, de pensar e me tratar também. Vamos pensar aqui, só fazendo um apanhado do que ouvimos e do que dá para a gente tirar até aqui. Duas pessoas que casam despreparadas. Quantos de nós casamos preparados? Pouquíssimos, mas alguns de nós casamos mais despreparados que outros. Talvez o modelo de família, talvez o que nós tivemos como amparo para que nós pudéssemos construir a nossa relação. O Bruno me dizia anteriormente, fora do ar, que você é de uma família onde a estrutura de família, de casamento,